Pode trocar as fechaduras, Bianca. No registro, esta mansão nunca pertenceu ao homem que você chama de meu marido. Isso é mentira! Bianca não bateu à porta da mansão Almeida. Ela mandou abrir. 2 seguranças particulares desceram de uma van preta, antes mesmo que o porteiro entendesse o que estava acontecendo, e atrás deles vieram malas creme-caixas de porcelana, araras de vestidos e uma mulher de óculos escuros sorrindo como se tivesse acabado de comprar o pôr-do-sol dos jardins. Isadora estava no alto da escada principal quando ouviu Bianca dizer ao mordomo: "Pode levar minhas malas para a suíte principal. A antiga ocupante não vai precisar de tanto espaço." Dona Helena Almeida, impecável em seu conjunto de linho branco, não corrigiu a palavra antiga, apenas levantou o queixo e acrescentou com a frieza de quem assinava uma sentença a Isadora: "Desça. Não faça cena diante dos funcionários." O coração de Isadora bateu uma vez pesado, mas sua voz saiu baixa quando respondeu: "Cena é trazer uma amante para dentro da casa onde sua nora ainda mora." Bianca tirou os óculos devagar e sorriu. Nora é quem a família reconhece querida. Papel qualquer cartório imprime. O silêncio que caiu no hall era luxuoso demais para ser inocente. O piso de mármore refletia o lustre veneziano, as paredes exibiam retratos dos Almeida em molduras douradas, e no centro daquela beleza toda Isadora sentiu o peso de ser tratada como uma visita inconveniente. Dona Helena desceu 2 degraus com a mão pousada no corrimão de madeira escura e falou sem elevar o tom: "Você sempre soube que este casamento era um erro de Caio. Nós toleramos sua presença por respeito ao nome dele." Isadora encarou a sogra, lembrando-se de cada jantar em que havia sido ignorada, de cada sorriso falso diante de empresários, de cada noite em que Caio chegara tarde demais e perguntar apenas se ela estava bem sem esperar resposta. "Toleraram minha presença porque eu nunca contei o que sabia", disse ela. Pela primeira vez a boca de Dona Helena perdeu um pouco da firmeza. Bianca percebeu a rachadura e atacou depressa: "O que você sabe? Receitas de chá da cozinha." O caminho da porta dos fundos, alguns funcionários desviaram os olhos. Evaristo, o mordomo mais velho, apertou os dedos em torno da bandeja de prata, como se segurasse uma memória perigosa. Bianca caminhou até o centro do hall, deixando o perfume caro cortar o ar, e tocou o vaso de cristal sobre a mesa redonda, como se testasse a textura de um troféu. Caio não teve coragem de dizer antes porque é gentil demais, mas eu não tenho essa fraqueza. Você vai sair hoje. Pode levar suas roupas, seus livros, e esse orgulho silencioso que nunca serviu para nada. Isadora sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma raiva antiga que finalmente encontrava forma. "Caio me disse isso?" perguntou. Dona Helena respondeu antes de qualquer um: "Caio está em reunião na Faria Lima. Ele tem assuntos maiores do que suas dramatizações." Bianca inclinou a cabeça fingindo pena. "Ele sabe que estou aqui. Ele sabe que esta casa precisa respirar de novo." Isadora olhou para as malas, depois para os quadros, depois para a porta fechada do corredor que levava ao antigo escritório. Havia uma chave pendurada em seu pescoço, escondida sob a blusa pequena e escura, tão velha que nenhum chaveiro moderno sabia copiá-la. A mão dela subiu sem querer até o peito. Dona Helena notou o gesto e seus olhos se estreitaram. "Ainda usando essa quinquilharia, eu deveria ter mandado jogar fora quando você entrou nesta casa." Isadora segurou a corrente por cima do tecido. Ela não era sua para jogar fora. A frase atravessou o hall com uma calma estranha. Evaristo levantou o rosto depressa, como quem escuta o nome de um morto. Bianca riu, mas sua risada saiu um pouco mais alta do que precisava. "Que lindo! Uma chave velha e uma esposa velha. Combina com o porão." Dona Helena ergueu a mão, impedindo que a amante continuasse. "Chega. Isadora, vá ao quarto e arrume uma mala. Você ficará no apartamento de hóspedes até Caio concluir o divórcio." A palavra divórcio bateu em Isadora como uma porta fechada por dentro. "Apartamento de hóspedes", ela repetiu. "Até ontem eu assinava convites como senhora Almeida. Hoje viro hóspede na minha própria vida." Bianca se aproximou doce e cruel. "Não, querida. Hóspedes são convidados. Você está sendo retirada com educação." Foi nesse instante que o motor de um carro parou diante da entrada. As conversas morreram ao mesmo tempo. Caio Almeida entrou pela porta principal com o paletó pendurado no braço, a gravata afrouxada
e o rosto marcado por uma reunião que aparentemente havia custado mais do que dinheiro. Ele viu as malas de Bianca, viu a mãe parada como uma rainha diante da escada, viu Isadora imóvel com a mão no peito, e por um segundo algo parecido com choque passou por seus olhos. Que inferno está acontecendo aqui? Perguntou a voz baixa demais para ser grito, dura demais para ser dúvida. Bianca foi a primeira a se mover. Caio, amor, eu tentei fazer isso com delicadeza, mas sua esposa insiste em transformar tudo numa humilhação pública. Isadora soltou uma risada pequena sem alegria. Sua amante invadiu nossa casa, e eu transformei tudo em humilhação. Caio olhou para ela, mas a resposta dele demorou. Essa demora foi pior do que qualquer insulto. Dona Helena se adiantou usando o silêncio do filho como escudo. Eu autorizei Bianca a vir. A situação precisa ser resolvida antes que afete a negociação com o grupo Vasconcelos. Caio fechou a mão em torno do paletó. Mãe, eu não autorizei mudança nenhuma. Bianca empalideceu por um segundo, mas recuperou o sorriso ao tocar o braço dele. Você disse que não aguentava mais viver de aparências. Disse que Isadora e você não eram um casal havia muito tempo. Isadora sentiu a frase entrar como lâmina, porque era verdade demais para ser negada e incompleta demais para ser justa. Caio não retirou o braço imediatamente. Ele apenas disse, eu disse que precisava de tempo. Dona Helena riu pelo nariz. Tempo é um luxo que uma empresa endividada não tem. A família Vasconcelos quer estabilidade, Caio. Bianca traz essa estabilidade. Isadora entendeu então que não era apenas uma traição de cama, era uma negociação de sobrenome, uma troca de vitrine, um casamento desmontado para salvar uma fachada empresarial. Ela olhou para Caio esperando qualquer coisa que parecesse defesa. Não uma declaração de amor, não uma cena heróica, apenas uma frase simples, algo como ela continua sendo minha esposa ou ninguém tira Isadora desta casa. Mas Caio ficou preso entre a mãe, a amante, os contratos invisíveis e o próprio medo de ver o Império Almeida sangrar diante dos bancos. Isadora, vamos conversar no escritório, ele disse, enfim. A delicadeza daquela proposta quase a destruiu. Agora você quer conversar no escritório. Depois que suas malas novas já chegaram antes da sua coragem, Bianca respirou fundo, ofendida como se fosse a vítima. Eu não vou ser insultada por uma mulher que só entrou aqui porque você teve pena, Caio. Ele virou o rosto para Bianca. Cuidado. A palavra foi curta, firme, mas veio tarde. Isadora viu naquele atraso todo o retrato do casamento deles. Caio nunca a entregava completamente aos lobos, mas sempre esperava a primeira mordida para reagir. Sem responder, Isadora subiu a escada. Cada degrau parecia uma decisão sendo enterrada. No quarto principal encontrou uma das assistentes de Bianca, dobrando lençóis novos sobre a cama onde ela havia passado tantas noites acordada, ouvindo Caio no banho, fingindo que a distância entre os dois era apenas cansaço. Saia, disse Isadora, e a jovem obedeceu sem olhar nos olhos dela. Isadora abriu o armário e tirou apenas uma mala média, roupas simples, uma pasta de couro envelhecida e uma fotografia que mantinha escondida atrás de um fundo falso da gaveta. Na imagem, uma mulher de vestido claro sorria diante de um terreno vazio com as mãos na cintura e o sol de São Paulo batendo no rosto. No verso, a letra tremida dizia Noêmia antes da primeira pedra. Isadora passou o polegar sobre o nome e fechou os olhos. Desculpa, vó, sussurrou. Eu tentei proteger sua paz por tempo demais. O celular vibrou com uma mensagem de Caio, perguntando onde ela estava. Ela não respondeu. Quando voltou ao hall, Bianca já dava ordens a um chaveiro chamado às pressas. Troque a fechadura do portão social e da suíte principal. Quero tudo novo antes do jantar. O homem hesitou olhando para Caio, mas Dona Helena autorizou com um gesto. Caio estava perto da lareira pálido de raiva, contida discutindo em voz baixa com a mãe. Você passou dos limites, ele dizia. Limites são para quem pode perder, Helena retrucava. Você sabe o que acontece se os Vasconcelos retirarem apoio. Isadora desceu sem pressa. Evaristo tentou pegar sua mala, mas ela tocou a mão dele com gentileza. Não precisa. O velho murmurou quase sem som. Dona Noêmia não gostaria de vê-la sair assim. O nome fez Caio virar o rosto. Quem é Noêmia? Perguntou ele. Dona Helena reagiu rápido demais. Ninguém. Uma empregada antiga. Isadora sorriu pela primeira vez naquela noite e aquele sorriso não tinha doçura. Cuidado, Dona Helena.
Algumas empregadas deixam mais do que receitas na casa dos patrões. Bianca bateu palmas, uma vez impaciente. Drama familiar à parte, essa casa precisa de uma dona presente. Isadora aceite com dignidade. Você perdeu. Ela pegou uma das chaves novas que o chaveiro acabara de testar e a levantou como se fosse uma aliança. Alguns funcionários prenderam a respiração. Caio deu um passo na direção de Isadora, mas ela ergueu a mão, impedindo que ele transformasse sua culpa tardia em gesto bonito. Não vem agora, disse ela. Você teve a manhã inteira, Caio. Teve meses, talvez anos. Ele ficou parado, atingido por uma verdade que não podia contestar. Bianca, sentindo o poder da cena escorrer de suas mãos, aproximou-se da porta principal e falou alto o bastante para todos ouvirem. A partir de hoje, ninguém entra nesta mansão sem minha autorização. Isadora parou no primeiro degrau da entrada com a mala ao lado, a chave antiga, brilhando entre os dedos. Então olhou para Bianca, para Caio, para Dona Helena e para o chaveiro que ainda segurava a ferramenta. Pode trocar as fechaduras, Bianca. No registro, esta mansão nunca pertenceu ao homem que você chama de meu marido. A frase não explodiu. Ela congelou tudo. Bianca franziu a testa, primeiro irritada, depois confusa. Dona Helena ficou tão branca quanto o linho que vestia. Caio olhou para a mãe antes de olhar para Isadora, e esse pequeno movimento confirmou o que ela temia. Ele não sabia a verdade, mas sabia que havia um buraco escuro no passado da família. Que registro? Perguntou ele. Isadora guardou a chave antiga na bolsa e pegou a mala. O que sua família deveria ter lido antes de me tratar como invasora. Dona Helena deu um passo à frente. Isadora, você não sabe com o que está mexendo. A voz dela tremia, quase nada, mas tremia. Isadora a encarou sem ódio. E isso pareceu assustar mais do que raiva. Eu sei exatamente com o que estou mexendo. Pela primeira vez estou mexendo no que sempre foi meu para defender. Ela passou pela porta enquanto Bianca gritava que aquilo era blefe, que mulher rejeitada inventava qualquer coisa. Do lado de fora, a noite de São Paulo brilhava sobre os carros pretos e as grades altas. Isadora entrou no táxi, que havia chamado em silêncio minutos antes, e antes que o veículo partisse, enviou uma única mensagem ao advogado Henrique Prado, amanhã cedo: quero o registro atualizado da mansão Almeida. Chega de esconder o nome da minha avó. O táxi deixou Isadora diante de um prédio antigo no centro de São Paulo pouco antes das 8 da manhã. A fachada não combinava com os escritórios de advocacia que a família Almeida costumava frequentar, sem recepção de mármore, sem perfume importado, sem secretárias treinadas para medir o valor de uma pessoa pelo sobrenome. Havia apenas uma porta de vidro riscada pelo tempo, uma placa discreta com o nome Henrique Prado e uma escada estreita que rangia a cada passo. Isadora subiu segurando a pasta de couro contra o peito como se ela respirasse. Não tinha dormido. Passara a madrugada num hotel pequeno perto da Avenida Paulista, olhando para a chave antiga sobre a mesa de cabeceira e ouvindo dentro da própria cabeça a voz de Bianca, dizendo que ela havia perdido. Quando Henrique abriu a porta usando camisa azul clara e óculos tortos, não perguntou se ela estava bem. Apenas disse: você demorou mais do que sua avó teria permitido. Isadora engoliu a emoção e respondeu: então me ajude a parar de demorar. O escritório de Henrique cheirava a papel velho, café forte e madeira encerada. Nas paredes, pilhas organizadas de arquivos conviviam com fotografias de bairros que São Paulo havia engolido em nome do progresso. Ele fora amigo de Noêmia Ferreira nos últimos anos de vida dela, não um amigo íntimo de almoços e festas, mas o tipo raro que guardava documentos, quando todos preferiam queimar memórias. Ao ver a fotografia que Isadora tirou da pasta Henrique, ficou em silêncio por tempo demais. Ela não gostava dessa foto, murmurou. Dizia que sorria como uma mulher que ainda acreditava na gratidão dos ricos. Isadora sentou-se devagar. Minha avó nunca me contou tudo. Só dizia que a mansão Almeida tinha sido construída sobre uma promessa quebrada. Henrique abriu uma gaveta trancada, revolrelado, revalope pardo grosso marcado com tinta desbotada. Não foi só uma promessa, foi um acordo. E acordos têm consequências quando alguém é arrogante o bastante para esquecer. Luz. Enquanto Henrique examinava os papéis, Isadora sentiu o celular vibrar várias vezes. Eram chamadas de Caio, mensagens curtas, depois longas, depois apenas o nome dele insistindo na tela, como uma culpa que não aceitava ser ignorada. Ela não atendeu, não por falta de amor, e essa era a parte mais cruel.
Ainda havia amor misturado a cansaço-vergonha, e uma pergunta que a perseguia desde a noite anterior: quantas vezes uma mulher podia perdoar o silêncio de um homem antes de começar a se trair? Henrique colocou diante dela uma cópia antiga de registro, uma autorização de uso e uma declaração assinada décadas antes. A família Almeida não comprou o terreno da sua avó. O patriarca deles pediu tempo, pediu confiança, pediu para construir, enquanto resolvia questões de liquidez. Noêmia aceitou porque acreditava que seria reconhecida como parceira no futuro. Isadora soltou uma risada pequena dolorida. Parceira. Eles a chamaram de empregada. Henrique ergueu os olhos. Chamaram porque esse nome era mais conveniente. A verdade não veio como raio. Veio como poeira levantada de um móvel fechado há muitos anos. Noêmia havia adquirido aquele terreno quando a região ainda não era o símbolo de poder que se tornaria depois. Trabalhava como costureira, administrava pequenos aluguéis e emprestava dinheiro a juros baixos para mulheres que bancos ignoravam. O pai de Caio, ainda jovem, aproximou-se dela com charme e projetos e uma dívida pesada que a família fingia não ter. Noêmia autorizou a construção da primeira casa, com a condição de que seu nome permanecesse no registro até a quitação integral e que a família Almeida respeitasse sua memória, sua permanência e seus descendentes. Mas nunca quitaram. Isadora disse, sentindo o estômago fechar. Henrique confirmou com um gesto. Renovaram promessas, empurraram datas, alteraram narrativas. Depois que Noêmia morreu, Dona Helena passou a tratar a história como se fosse folclore doméstico. Isadora passou a mão pelo rosto, e eu casei com o neto deles, sem saber que estava entrando numa casa construída sobre a humilhação da minha própria família. No outro lado da cidade, Bianca acordava na suíte principal da mansão Almeida, como quem acorda dentro de uma vitória fabricada. A cama ainda tinha o cheiro de lençóis novos, e as cortinas abertas deixavam entrar uma luz generosa demais para uma mulher que havia passado a noite lendo comentários em segredo. A notícia já circulava em colunas sociais. Amigas Bianca Vasconcelos assume novo papel ao lado de Caio Almeida em momento decisivo do grupo. Nenhuma linha dizia amante. Nenhuma linha dizia invasão. Ela havia cuidado disso antes mesmo de atravessar o portão. No espelho ajustou brincos de esmeralda e sorriu para a própria imagem. Dona Helena entrou sem bater, segurando um tablet. Você foi precipitada ao trocar as fechaduras, disse. Bianca não se virou. Precipitada foi ela, achando que uma frase misteriosa assustaria alguém. Helena fechou a expressão. Isadora não costuma blefar. Bianca riu, mas a risada saiu fina. Toda mulher abandonada blefa quando descobre que perdeu o palco. Caio passou a manhã em sua sala na Faria Lima, sem conseguir ler uma única cláusula do contrato que deveria salvar o semestre do Grupo Almeida. Da janela de vidro, a cidade parecia eficiente e indiferente, mas dentro dele tudo estava fora de lugar. A frase de Isadora repetia com precisão irritante no registro: esta mansão nunca pertenceu ao homem que você chama de meu marido. Ele havia pedido ao departamento jurídico um levantamento completo do imóvel antes das 9, mas a resposta viera evasiva, cheia de termos prudentes e anexos ausentes. Quando pressionou o diretor jurídico, ouviu que certas pendências familiares eram tratadas diretamente por Dona Helena desde a morte de seu pai. Pendências familiares não aparecem em registros de imóvel por acidente, Caio disse a voz cortando a sala. O homem baixou os olhos. Sua mãe sempre orientou que esse assunto não fosse reaberto sem necessidade. Caio desligou a chamada e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu medo não de perder dinheiro, mas de descobrir que sua família talvez tivesse vivido em cima de uma mentira tão confortável que já parecia tradição. Ao meio-dia, Isadora saiu do cartório com Henrique, levando o registro atualizado numa pasta nova. O documento era limpo, frio, quase ofensivo em sua simplicidade. Onde todos esperariam encontrar o nome Almeida, aparecia Noêmia Ferreira como proprietária original, com anotações posteriores de uso concedido à família sob condições específicas. Não era uma arma pronta para destruir tudo de imediato, e Henrique fez questão de lembrar-la disso. Não transforme a verdade num espetáculo antes de montar o caminho certo. Se você agir por impulso, Helena vai dizer que é vingança de esposa rejeitada. Isadora parou na calçada vendo ônibus motoboys.
executivos atrasados e vendedores de café atravessarem a cidade como se o mundo não tivesse acabado dentro dela. Eu não quero vingança barata, disse. Quero que minha avó deixe de ser chamada de ninguém. Henrique suavizou a voz. Então escolha o tempo certo. A pressa é amiga dos culpados quando eles sabem provocar. Isadora pensou em Bianca na suíte principal em Caio, hesitando em Helena chamando Noêmia de empregada antiga. Eles vão provocar de novo, respondeu. Bianca precisa de plateia para acreditar que venceu. A provocação veio mais cedo do que Henrique previa. No fim da tarde, uma amiga jornalista enviou a Isadora um link com a manchete discreta e venenosa nova fase na vida de Caio Almeida, movimenta a mansão histórica da família. A matéria insinuava que o casamento dele havia acabado havia meses, que Isadora vivia afastada por escolha própria e que Bianca surgia como uma presença elegante em tempos de reconstrução. Nenhuma acusação direta, só veneno suficiente para manchar sem permitir processo simples. Isadora leu tudo uma vez, depois outra, até o calor subir atrás dos olhos. Henrique observou sua reação em silêncio. É a estratégia dela, disse. Tomar a narrativa antes que você tome o registro. Isadora colocou o celular sobre a mesa. Ela quer que eu apareça como a esposa amarga, que não aceita ser substituída. Henrique assentiu. E Dona Helena quer que o mercado veja Bianca como estabilidade. Isadora respirou fundo. Então ainda não vamos mostrar o documento. Vamos deixar que elas se comprometam mais. O advogado a encarou com atenção. Naquela frase, ele ouviu menos dor e mais estratégia. Caio encontrou Isadora ao anoitecer, não porque ela atendesse suas ligações, mas porque Henrique aceitou marcar uma conversa num café discreto perto da Rua Augusta. Isadora chegou antes e escolheu uma mesa no canto longe da vitrine. Usava calça preta, camisa clara e o cabelo preso sem joias, além da corrente com a chave antiga. Quando Caio entrou, pareceu maior do que o espaço permitia, mas menos seguro do que em qualquer sala de reunião. Você está bem? Perguntou. Isadora não riu porque teria doído. Essa pergunta virou seu refúgio, Caio. Você sempre pergunta quando já sabe que não estou. Ele sentou devagar, passando a mão pelos cabelos. Eu não sabia que Bianca faria aquilo. Isadora sustentou o olhar dele, mas sabia que ela se sentia autorizada. Ninguém entra numa casa com malas-chaveiro e assessoria de imprensa se não acredita ter proteção. Caio fechou os olhos por um segundo. Minha mãe negociou com os Vasconcelos sem me contar tudo. Isadora inclinou a cabeça. E isso surpreende você ou apenas incomoda porque agora ficou visível? A pergunta atingiu Caio de um jeito que nenhum concorrente havia conseguido atingir. Ele estava acostumado a ser acusado de frieza, arrogância, cálculo. Não estava acostumado a ser visto por dentro. Eu tentei impedir que o grupo afundasse, disse. Depois da morte do meu pai, descobri dívidas, contratos ruins, alianças podres. Minha mãe dizia que imagem era tudo, que se a família rachasse, os bancos viriam como urubus. Isadora ouviu sem se mover. Uma parte dela queria tocar a mão dele, porque conhecia a solidão por trás daquela armadura. Outra parte queria lembrar-lo de que sua dor não lhe dava direito de usá-la como parede. Você escolheu preservar uma imagem enquanto eu era apagada dentro da sua casa, disse ela. Caio baixou a voz. Eu nunca quis apagar você. Isadora respondeu quase num sussurro, mas deixou que escrevessem por cima. Ele olhou para a corrente em seu pescoço. Quem é Noêmia? Por um instante Isadora pensou em contar. Pensou em abrir a pasta, mostrar o registro, acabar com a dúvida ali mesmo. Mas então lembrou de Dona Helena chamando sua avó de ninguém e de Bianca transformando dor em manchete. Ela guardou a emoção atrás de uma calma difícil. Noêmia é o nome que sua família deveria ter respeitado antes de construir um império de retratos na parede. Caio ficou imóvel. Isadora, se existe algo sobre a mansão, eu preciso saber. A frase saiu como ordem disfarçada de preocupação, e isso fechou algo dentro dela. Você precisa saber, ou precisa controlar antes que vire problema para o grupo. Ele respirou fundo, ferido e culpado. Eu mereço essa desconfiança. Merece, ela disse, sem crueldade. E eu mereço tempo para decidir o que fazer com uma verdade que sua família enterrou. Caio passou os dedos pela borda da xícara sem beber. Bianca não vai parar. Minha mãe também não. Isadora levantou-se pegando a bolsa. Eu sei.
Por isso não vou gastar minha primeira prova numa conversa em que você ainda não sabe se quer salvar a esposa, a empresa ou o sobrenome. Ele se levantou junto. E se eu quiser salvar você? Isadora olhou para ele com tristeza. Então comece não me tratando como algo que precisa ser salvo. Ao voltar para o hotel, Isadora encontrou uma caixa deixada na recepção sem remetente. Por um instante pensou em recusar, mas o papel pardo amarrado com barbante antigo fez sua pele arrepiar. No quarto abriu com cuidado. Dentro havia um pequeno caderno de capa verde, algumas fotografias manchadas e um bilhete escrito com letra trêmula. Sua avó pediu que isto chegasse a você quando a casa esquecesse o próprio nome. Isadora sentou-se na cama lentamente. Na primeira fotografia, Noêmia aparecia ao lado de um jovem que só podia ser o pai de Caio, ambos diante do terreno vazio. Na segunda, Dona Helena surgia mais jovem, séria, observando de longe. No caderno, a primeira página dizia que a gratidão dos Almeida era bonita, quando precisava de ajuda, mas cruel, quando chegava a hora de reconhecer dívida. Isadora fechou os olhos não para fugir, mas para respirar antes da próxima batalha. O celular vibrou com uma mensagem de Bianca, curta e triunfante. Amanhã darei um jantar na minha nova casa. Se tiver dignidade, não apareça. Isadora olhou para a chave antiga, para o registro atualizado, para o caderno de Noêmia. Depois respondeu apenas obrigada pelo convite. O convite de Bianca não era um convite, era uma armadilha com laço dourado. Ao anoitecer, a mansão Almeida brilhava como se tivesse sido polida para apagar digitais antigas, com lanternas no jardim, taças alinhadas sobre aparadores de prata e arranjos de flores brancas espalhados pelos corredores, como se a casa estivesse se preparando para um casamento que ninguém ousava nomear. Colunistas sociais, empresários discretos, esposas de banqueiros e alguns diretores do Grupo Almeida circulavam pelo salão principal fingindo que não sabiam o motivo real daquela recepção. Bianca havia escolhido um vestido branco de seda que descia pelos ombros com uma delicadeza estudada demais, e a cada elogio recebido tocava o anel de esmeralda na mão direita como se ele fosse uma promessa. Dona Helena recebia os convidados ao lado dela séria e satisfeita, chamando-a de querida diante de todos. Esta casa precisava voltar a ter alegria, dizia, e Bianca completava com um sorriso doce. Algumas presenças trazem paz, outras só trazem passado. Ninguém perguntava por Isadora. Isso era parte da encenação. Caio observava tudo de perto da porta do escritório, vestido de terno escuro e expressão fechada. Aquela festa não tinha sido autorizada por ele, mas havia sido organizada com tanta rapidez que impedi-la pareceria admitir escândalo. No mundo onde sua mãe reinava, aparências não eram máscaras, eram armas. Ele percebeu quando Bianca pousou a mão em seu braço diante de um investidor e disse: Caio tem vivido semanas difíceis, mas agora vamos cuidar dele. O plural o irritou. Bianca, não fale por mim, murmurou sem sorrir. Ela manteve o rosto iluminado para os convidados e respondeu entre dentes: Então fale você antes que sua esposa transforme sua indecisão em desastre. Ele retirou o braço com cuidado, mais preocupado com os olhos, ao redor do que gostaria de admitir. Dona Helena se aproximou no mesmo instante, como se escutasse culpa à distância. Hoje não é noite para a fraqueza, Caio. O mercado precisa ver que a família continua estável. Ele encarou a mãe. Família não fica estável expulsando alguém de casa. Helena sorriu sem calor. Alguém ou uma mulher que você nunca soube amar direito? A frase atingiu Caio porque carregava uma verdade que ele tentava negar havia tempo. Ele não soubera amar Isadora direito. Não quando permitiu que a mãe a diminuísse em jantares, não quando aceitou que o casamento virasse uma parede bonita para esconder dívidas, não quando procurou Bianca como fuga emocional e depois chamou isso de confusão. Mas entre reconhecer culpa e corrigi-la, havia um abismo cheio de contratos, sobrenomes e covardia herdada. Antes que respondesse, um murmúrio atravessou o salão como vento, entrando por uma fresta. Os convidados viraram o rosto para a entrada principal. Isadora estava ali. Não usava vestido de gala, nem joias chamativas, nem qualquer tentativa de competir com Bianca. Vestia um conjunto preto elegante, cabelo preso baixo, uma pasta de couro sob o braço e a chave antiga sobre o peito. Sua calma fez mais barulho do que uma cena. Bianca apertou a taça até os dedos clarearem, mas sorriu. Que surpresa! Eu disse que dignidade seria não aparecer.
Isadora caminhou alguns passos e respondeu: com voz serena, eu vim buscar algo que ainda não conseguiram apagar. O salão pareceu prender o ar. Dona Helena avançou antes de todos, bloqueando discretamente o caminho de Isadora para o corredor antigo. Você não foi convidada para circular pela casa. Isadora olhou ao redor vendo rostos curiosos fingindo distração. Fui convidada por mensagem. Guardei se precisar lembrar. Bianca soltou uma risada curta. Convidei para provar que você não teria coragem. Isadora virou o rosto para ela. Coragem não é gritar mais alto, Bianca. Às vezes é entrar numa sala cheia de gente que deseja sua queda e não oferecer a eles o espetáculo que vieram comprar. Um dos diretores do grupo pigarreou desconfortável. Caio deu um passo, mas Isadora não olhou para ele. Dona Helena endureceu. Se veio causar constrangimento, escolha outro palco. Esta casa tem história. A mão de Isadora tocou a chave. Tem. É justamente por isso que vim. Pela primeira vez, alguns convidados deixaram de fingir que conversavam. A palavra história tinha saído da boca dela com peso demais. Bianca percebeu o risco e decidiu transformar a tensão em humilhação antes que Isadora comandasse o ritmo. Ela se aproximou com a taça na mão, a seda branca brilhando sob o lustre, e falou alto o bastante para a primeira fileira ouvir. Querida, eu entendo. Deve ser doloroso ver outra mulher ocupando o lugar que você não conseguiu manter. Mas esta mansão precisa de alguém que saiba receber, sorrir, representar. Você nunca combinou com nada daqui. Isadora a encarou sem piscar. Você confunde casa com vitrine. Bianca inclinou a cabeça. E você confunde lembrança com direito. O golpe foi calculado. Alguns convidados trocaram olhares, outros esconderam sorrisos atrás das taças. Caio fechou a expressão. Bianca, basta. Ela virou-se para ele com falsa surpresa. Basta porque todos aqui sabem que o casamento acabou. Só falta você ter coragem de dizer. Dona Helena aproveitou o silêncio e tocou o braço do filho. Caio, talvez seja o momento de esclarecer. Sem grosseria, sem drama, apenas a verdade que todos já perceberam. Isadora finalmente olhou para Caio. Havia dor em seus olhos, mas não pedido. Isso o desarmou mais do que lágrimas. Ele podia suportar acusação, podia enfrentar gritos, podia negociar com ódio. Não sabia o que fazer com uma mulher que havia parado de esperar salvação dele. Bianca sorriu para os convidados e levantou a voz com suavidade cruel. Caio e eu estamos reconstruindo algo que começou antes de muitos julgarem. Isadora entende isso, não entende. O salão ficou imóvel. Caio respirou fundo e por um instante Isadora achou que ele repetiria a velha saída covarde, uma frase ambígua, uma promessa de conversar depois. Mas ele disse: não vou anunciar separação nenhuma numa festa organizada para humilhar minha esposa. A palavra esposa caiu sobre Bianca como vinho derramado em vestido branco. Dona Helena virou o rosto devagar para o filho. Você está cometendo um erro público. Caio respondeu sem tirar os olhos de Isadora. Meu erro público começou quando deixei que vocês a tratassem como se ela não tivesse nome. A defesa veio tarde, mas veio. E justamente por vir tarde, doeu de um jeito estranho. Isadora sentiu o peito apertar não de alívio, mas de luto, por tudo que aquela frase poderia ter salvado se tivesse sido dita antes. Bianca não aceitou perder o centro. Ela aproximou-se da mesa de champanhe e bateu a taça com força suficiente para atrair todos os olhares. Que bonito! O marido culpado protegendo a esposa abandonada diante da plateia. Mas ninguém aqui é criança, Caio. Você não dorme no mesmo quarto que ela há meses. Sua mãe me convidou para esta casa. Os Vasconcelos estão prontos para apoiar seu grupo porque sabem que eu represento futuro, não ruína. Isadora ouviu o próprio coração desacelerar. Ali estava, Bianca, com sua necessidade de vencer diante de todos, começava a comprometer a si mesma. Henrique tinha razão. A pressa era a amiga dos culpados. Isadora abriu a pasta apenas o suficiente para tocar o caderno verde de Noêmia, mas não o retirou. Ainda não. Dona Helena percebeu o movimento e seu controle. Rachou. O que você trouxe nessa pasta? Perguntou baixa, quase sibilando. Isadora respondeu com calma: memória. Bianca riu. Memória não paga condomínio, querida. Isadora inclinou o rosto. Às vezes paga terreno. A frase pareceu simples para a maioria, mas Dona Helena perdeu cor. Caio viu. Aquilo foi o que mais o assustou.
A mãe dele, que não tremia diante de bancos, jornalistas ou credores, havia estremecido por uma palavra. Mãe. Ele disse o que você sabe sobre Noêmia Ferreira. O nome atravessou o salão como se alguém tivesse aberto uma janela para um quarto fechado há décadas. Dona Helena apertou os lábios. Não vou discutir empregados antigos numa recepção. Isadora deu um passo à frente. Engraçado. Sempre que o nome de Noêmia aparece, ela vira empregada. Quando precisaram dela, tenho certeza de que usaram outra palavra. Um senhor de cabelos brancos perto da lareira murmurou para a esposa Noêmia: eu já ouvi esse nome em documentos antigos. Dona Helena lançou a ele um olhar que mandava silêncio. Bianca percebeu que havia algo maior do que ciúme em jogo, e isso a irritou porque segredos que não controlava eram inimigos. Chega dessa peça teatral. Se você tem acusação, faça. Se não tem, saia da minha casa. Isadora virou-se para ela com uma serenidade quase triste. Sua casa, Bianca ergueu o queixo. Em breve, sim. Helena deixou claro que depois do divórcio esta mansão será parte da reorganização familiar. Eu não vim para ser visita. Algumas pessoas prenderam a respiração. Caio olhou para a mãe com espanto real. Você prometeu a mansão a ela, Dona Helena respondeu rápido demais. Prometi estabilidade. Nada mais. Bianca, sentindo-se traída pela cautela, deixou a máscara cair um pouco. Não foi isso que você disse quando combinamos que eu deveria tomar posse antes que Isadora inventasse algum direito sentimental. Isadora não precisou sorrir. Bastou guardar aquela frase. Vários convidados tinham ouvido. 2 diretores também. E Caio, que agora parecia ver a teia inteira pela primeira vez. O conflito poderia ter terminado ali em gritos, mas Isadora não queria o tipo de vitória que se desfaz no dia seguinte. Ela olhou para Evaristo parado perto do corredor como uma testemunha antiga e perguntou: o quarto dos fundos continua trancado. O mordomo hesitou, olhando para Dona Helena. Dona Isadora. Helena cortou dura: ninguém entra naquele quarto. Isadora retirou a chave antiga do pescoço. Eu não perguntei se sua patroa permite. Perguntei se continua trancado. O velho respirou fundo. Continua. Bianca soltou um riso impaciente. Agora ela vai abrir quarto de empregada para emocionar convidados. Isadora passou por ela sem responder. Caio a seguiu, e Dona Helena foi atrás com pressa disfarçada de indignação. Uma pequena procissão de curiosos acompanhou de longe. No fim do corredor havia uma porta de madeira escura que muitos na casa fingiam não ver. A fechadura era antiga, diferente das outras. A chave entrou com resistência, depois girou com um estalo seco que pareceu acordar a mansão inteira. O quarto cheirava a pano guardado, madeira e tempo. Não era grande, mas também não era depósito. Havia uma escrivaninha coberta por lençol, caixas empilhadas, um espelho manchado e na parede do fundo uma fotografia emoldurada virada para baixo. Isadora entrou primeiro e ergueu a moldura. A imagem mostrava Noêmia diante do terreno vazio, muito antes da mansão existir, segurando um molho de chaves e sorrindo como quem acreditava que o futuro seria justo. Atrás dela, em letras pequenas numa placa de obra, lia-se Almeida Residência, primeira etapa. Caio olhou a foto como se alguém tivesse deslocado o chão sob seus pés. Por que isso estava escondido? Perguntou. Dona Helena respondeu com raiva. Porque esta casa não é museu de ressentimentos. Isadora segurou a moldura contra o peito. Não. É um túmulo bonito para uma verdade que vocês enterraram viva. Bianca apareceu na porta menos confiante. Tudo isso por uma foto velha. Isadora olhou para ela. Não. A foto é só a parte que vocês esqueceram de destruir. Caio aproximou-se da escrivaninha, mas Isadora ergueu a mão. Não toque. A voz dela não era agressiva, mas tinha autoridade. Ele obedeceu. A obediência silenciosa dele fez Bianca apertar a boca como se visse algo íntimo demais entre marido e esposa. Isadora cobriu novamente a mesa e guardou a fotografia na pasta. Dona Helena explodiu em voz baixa para não alarmar demais os convidados. Você não tem ideia do dano que está causando. Isadora respondeu: tenho. Só que pela primeira vez o dano não está caindo sobre mim. Caio encarou a mãe. Eu quero todos os documentos sobre esta casa na minha mesa amanhã. Helena riu sem alegria. Você acha que manda em tudo porque herdou uma cadeira. Ele se aproximou dela e a dor nos olhos dele era mais forte do que a raiva. Não. Estou começando a entender que herdei também uma mentira. A frase feriu Dona Helena mais do que qualquer acusação,
Por um segundo ela pareceu velha, não poderosa. Quando retornaram ao salão, a festa já havia perdido o brilho. As conversas estavam baixas, nervosas, com aquele prazer cruel de quem presencia uma queda de família poderosa de perto. Bianca tentou recuperar o controle erguendo o queixo e dizendo aos convidados que tudo não passava de uma questão emocional antiga. Isadora sempre foi apegada a símbolos. Uma foto, uma chave, uma história de avó. É compreensível. Isadora parou no centro do salão com a moldura em mãos. Não tenha tanta pressa em chamar de símbolo o que você ainda não teve coragem de ler. Bianca abriu a boca, mas Caio falou antes. A festa acabou. Dona Helena virou-se para ele. Você não pode expulsar nossos convidados assim. Ele respondeu sem olhar para ela, posso, e estou fazendo. Alguns convidados começaram a se mover agradecendo de maneira constrangida. Bianca se aproximou de Caio, furiosa. Você vai destruir uma aliança por causa dela? Caio olhou para Isadora, depois para Bianca. Não, talvez eu esteja destruindo uma mentira por causa de mim. Isadora não esperou aplauso, pedido de perdão nem explicação. Caminhou até a saída com a fotografia de Noêmia na pasta e a chave antiga novamente sobre o peito. Caio a alcançou no jardim onde as luzes da festa tremiam sobre as folhas. Isadora, por favor, me diga o que existe no registro. Ela parou, mas não se virou de imediato. O ar noturno parecia menos pesado do que o salão, ainda assim cada palavra custava. Hoje você ouviu sua mãe chamar minha avó de empregada. Ouviu Bianca dizer que tomaria posse antes que eu inventasse direito. Viu uma porta que sua família manteve fechada por décadas. Se mesmo assim você precisa que eu entregue tudo mastigado para acreditar, então, ainda não entendeu nada. Caio ficou em silêncio. Ela então se virou e o viu quebrado de um modo que não lhe trouxe alegria. Amanhã, disse ela, Bianca vai tentar me impedir de entrar de novo. Sua mãe vai ajudá-la. E quando fizerem isso, não será mais sobre casamento. Caio perguntou. Quase sem voz, será sobre o que? Isadora segurou a chave. Sobre propriedade, sobre memória, sobre o nome que está no registro. Na manhã seguinte, Bianca não esperou o sol terminar de tocar as janelas da mansão para declarar guerra. Antes das 8, 2 seguranças novos já estavam no portão. O chaveiro da noite anterior voltara com uma equipe maior e um aviso impresso em papel timbrado havia sido colocado discretamente na guarita, entrada restrita a moradores autorizados pela administração da residência Almeida. A palavra administração era uma mentira elegante, porque quem dava ordens era Bianca. Andando pelo hall com roupa bege impecável e o celular preso entre o ombro e a orelha. Não, Helena, eu não exagerei. Ela abriu um quarto trancado diante de convidados. Hoje ela não passa da calçada. Do outro lado da linha, Dona Helena falava baixo, mas a tensão era perceptível, até para quem não ouvia as palavras. Bianca sorriu ao responder. Justamente por isso precisamos agir antes que ela transforme uma fotografia velha em processo. Se a casa estiver sob meu controle, ela perde o palco. Caio chegou à mansão pouco depois, sem gravata, com o rosto marcado por uma noite sem sono. Encontrou o portão social fechado por dentro e um segurança que tentou explicar com voz insegura que novas orientações haviam sido dadas. Caio olhou para o papel na guarita, leu uma vez depois, arrancou o aviso da parede. Quem assinou isso? O segurança hesitou. Dona Bianca pediu para. Caio não deixou terminar. Bianca não é dona de nada aqui. A frase saiu como uma tentativa de convencer a si mesmo também. Quando entrou, encontrou a sala principal alterada. As flores da festa ainda murchavam nos vasos, mas os retratos de casamento haviam sido retirados. Caixas com objetos de Isadora estavam empilhadas perto da escada, e um decorador media a parede, onde ficava uma fotografia antiga da família. Almeida. Pare tudo, Caio disse. Bianca desceu os últimos degraus devagar. Você ainda está nervoso por causa de ontem. Eu estou protegendo você. Ele olhou para as caixas. Não. Está tentando apagar minha esposa antes do divórcio existir. Bianca não gostou da palavra esposa. Ela cruzou os braços, abandonando a suavidade ensaiada. Sua esposa te humilhou diante de investidores. Abriu uma porta como se estivesse numa novela barata e insinuou que sua família roubou uma casa. Caio aproximou-se dela à voz mais baixa. E você insinuou diante dos mesmos investidores que tomaria posse antes que ela inventasse direitos.
Bianca piscou, calculando se alguém poderia ter gravado aquilo. Eu estava irritada. Caio respondeu. Você estava sincera. Dona Helena surgiu do corredor lateral rígida, como se tivesse vestido uma armadura. Chega. Vocês dois estão discutindo na frente de empregados. Caio virou-se para a mãe. Ótimo. Talvez os empregados desta casa saibam mais do que nós. Helena perdeu a cor por um instante, mas recuperou o controle. Não use a culpa para se deixar manipular por Isadora. Ela está ferida e mulheres feridas procuram armas. Caio segurou o aviso rasgado. E mulheres ambiciosas trocam fechaduras de casas que não são delas. Isadora chegou às 10h30, não de táxi, não sozinha, não tremendo. Um carro discreto parou diante do portão e dela desceram Henrique Prado, uma advogada mais jovem com uma pasta rígida, e Evaristo, que havia saído pela entrada de serviço 1 hora antes, levando consigo uma cópia de sua própria memória. Isadora usava o mesmo conjunto preto da noite anterior, mas havia algo diferente em sua postura. Ela não parecia uma mulher voltando ao lugar onde fora humilhada. Parecia uma herdeira chegando tarde demais a uma verdade que sempre a esperara. O segurança bloqueou a passagem. Sinto muito, senhora, tenho ordens. Isadora olhou para o papel novo preso ao portão e perguntou ordens de quem o homem engoliu seco. Henrique respondeu por ela, abrindo a pasta. Antes de repetir esse erro, sugiro que leia o nome do proprietário registrado. O segurança não pegou o documento, assustado demais para fingir autoridade. Bianca apareceu na varanda e gritou. Não deixem essa mulher entrar. Ela não mora mais aqui. Isadora ergueu o rosto. Obrigada, Bianca. Era exatamente essa frase que faltava. A frase confundiu Bianca, mas fez Henrique respirar como quem via uma peça finalmente encaixar. Dona Helena chegou ao lado dela, pálida de raiva. Caio veio logo atrás e, ao ver Isadora do outro lado do portão, sentiu o peso vergonhoso da cena. Abram, ordenou. Bianca segurou seu braço. Se você abrir, ela vence. Ele soltou o braço com firmeza. Se eu mantiver fechado, talvez ela tenha mais razão ainda. O portão se abriu com um rangido pesado. Isadora entrou sem olhar para Bianca primeiro. Olhou para a fachada, para as colunas, para as janelas, para o jardim desenhado sobre uma terra que sua avó comprara, quando nenhum daqueles sobrenomes se interessava por ela. A advogada jovem gravava discretamente a chegada, não com teatralidade, mas por prudência. Henrique caminhou até o centro do hall e colocou a pasta sobre a mesa redonda. Dona Helena, senhor Caio, senhora Bianca. Estamos aqui para notificar formalmente a violação das condições de uso do imóvel. Bianca soltou uma risada seca. Uso do imóvel. Isso aqui é a mansão Almeida. Isadora respondeu. Nome de fantasia não muda registro. Henrique abriu o documento principal e o som do papel pareceu mais alto do que o lustre aceso. Consta no cartório de registro de imóveis que o terreno sobre o qual esta residência foi construída permanece vinculado ao nome de Noêmia Ferreira, com concessão de uso à família Almeida, conforme instrumento particular posteriormente averbado. A concessão estava condicionada ao reconhecimento da titularidade original, à preservação da memória da proprietária e à não exclusão ou constrangimento de seus descendentes diretos no uso familiar do imóvel. Bianca deu um passo para trás, sem perceber. Dona Helena manteve o queixo erguido, mas seus olhos estavam fixos na pasta como se ela fosse uma cobra. Caio parecia incapaz de respirar direito. Isso é verdadeiro? Perguntou, olhando para a mãe, não para Henrique. Helena respondeu com dureza. É uma interpretação oportunista de papéis antigos. Henrique retirou outro documento. A senhora assinou uma renovação desse reconhecimento há 24 anos, Dona Helena. Sua assinatura não é tão antiga quanto sua conveniência. O golpe fez os funcionários no corredor trocarem olhares. Bianca tentou se recompor. Mesmo que exista essa bobagem, Isadora não pode simplesmente aparecer e tomar uma casa onde nunca pagou nada. Isadora olhou para ela com uma calma que incomodava. Minha avó pagou antes da primeira pedra. Vocês só aprenderam a chamar de mansão depois. Caio abriu o documento com mãos tensas e leu o nome de Noêmia, como se o visse pela primeira vez de verdade. Não era apenas uma palavra em papel. Era uma mulher que havia sido reduzida a rumor para que sua família pudesse dormir sob tetos altos. Mãe, ele disse, por que isso nunca me foi contado? Dona Helena apertou os lábios. Porque seu pai jurou que resolveria. Porque Noêmia morreu. Porque a vida continuou.
Isadora fechou os olhos por um segundo. A vida continuou. Era assim que os poderosos chamavam o enterro dos outros. Quando os abriu, sua voz não tremia. Para minha avó, a vida não continuou do mesmo jeito. Ela morreu ouvindo que deveria agradecer por ter sido lembrada como funcionária. Evaristo, que até então permanecera perto da entrada, deu um passo à frente. Dona Helena o fulminou com o olhar. Não se atreva. O velho inclinou a cabeça, mas não recuou. Eu me atrevi a calar por 30 anos, Dona Helena. Já foi tempo demais. Caio virou-se para ele. Você sabia, Evaristo respirou fundo. Eu era jovem quando Dona Noêmia vinha aqui. Ela não vinha pela porta dos fundos. Seu pai a recebia no escritório. Quando Dona Helena assumiu a casa, mandou retirar a fotografia dela do hall e guardar tudo no quarto antigo. Bianca cruzou os braços tentando desdenhar. Testemunha sentimental não muda a propriedade. A advogada jovem, até então silenciosa, abriu uma segunda pasta. Por isso temos também mensagens enviadas ontem e hoje pela senhora Bianca, nas quais ela declara a intenção de impedir a entrada de Isadora na residência e tomar posse antes da formalização do divórcio. Somadas à troca de fechaduras, essas mensagens caracterizam violação direta da cláusula de não constrangimento. Bianca empalideceu. Isso é invasão de privacidade. Isadora respondeu. Você me enviou uma parte. A outra enviou para pessoas que não gostam tanto de você quanto fingem. A máscara de Bianca caiu de vez. Vocês estão tentando me destruir porque não suportam que Caio tenha escolhido seguir em frente. Isadora se aproximou apenas o suficiente para que a voz não precisasse subir. Não, Bianca. Você se destruiu quando confundiu ocupar espaço com ter direito. Você poderia ter sido apenas a mulher que entrou num casamento quebrado. Escolheu ser a mulher que tentou expulsar a descendente da proprietária da própria casa. Caio fechou os olhos ao ouvir casamento quebrado. A frase era justa demais para ser contestada. Dona Helena, porém, ainda procurava uma saída. Isadora, pense no escândalo. Pense no que isso fará ao grupo, ao nome Almeida. A memória do seu marido porque você ainda é esposa dele. Isadora virou-se lentamente. Curioso. Ontem, eu era um erro tolerado. Hoje sou esposa quando meu silêncio vale dinheiro. Caio baixou a cabeça, atingido junto com a mãe. Eu não vou pedir que você se cale, disse ele a voz rouca. Não tenho esse direito. Isadora olhou para ele com surpresa contida, mas não respondeu. Henrique então apresentou a notificação. A partir de hoje, qualquer tentativa de impedir a entrada de Isadora Ferreira Almeida nas áreas comuns e nos espaços vinculados ao acervo de Noêmia Ferreira será registrada como nova violação. Também solicitaremos mediação para revisão da concessão de uso, incluindo eventual suspensão caso persistam atos de exclusão, alteração indevida de fechaduras ou remoção de documentos e objetos históricos. Bianca riu desesperada. Suspensão? Vocês vão expulsar os Almeida da mansão. Almeida Isadora tocou a chave antiga. Ninguém está expulsando hoje. Essa é a diferença entre nós. Eu poderia querer vingança, mas quero restituição. Caio levantou os olhos para ela. Naquela palavra havia algo que ele não possuía, uma força sem grito, uma justiça que não precisava se fantasiar de crueldade. Dona Helena se sentou devagar numa poltrona, como se as pernas finalmente tivessem entendido o tamanho da queda. Noêmia prometeu que nunca faria isso, murmurou. Isadora ouviu e respondeu baixo. Minha avó prometeu não humilhar sua família. Não prometeu permitir que vocês humilhassem a dela para sempre. O silêncio seguinte foi interrompido pelo celular de Bianca vibrando sem parar. Ela olhou a tela e viu mensagens de uma colunista, depois de uma prima, depois de um dos diretores Vasconcelos. Alguém já havia ouvido o suficiente. A alta sociedade de São Paulo não precisava de provas completas para farejar sangue, e Bianca conhecia bem aquele mundo porque sempre quis pertencer a ele. Sua voz saiu áspera quando falou com Caio. Você vai deixar isso acontecer. Vai deixar essa mulher transformar sua casa em tribunal. Caio olhou ao redor para as flores murchas, as caixas de Isadora, o aviso rasgado em sua mão e a mãe sentada sob um retrato dourado. Minha casa, repetiu. Depois olhou para o registro. Acho que essa foi a primeira mentira. Bianca balançou a cabeça incrédula. Você está escolhendo ela. Caio respondeu devagar. Não. Estou escolhendo parar de mentir. Isadora sentiu a frase tocar uma parte ferida,
mas não permitiu que ela decidisse nada por enquanto. Verdades atrasadas ainda podiam machucar. Dona Helena tentou se levantar, mas parecia menor dentro da própria mansão. Se isso sair daqui, o grupo Almeida será atacado. Bancos imprensa acionistas. Seu avô construiu um legado. Isadora segurou a fotografia de Noêmia retirada da pasta. Meu avô não aparece nessa história, Dona Helena. Minha avó aparece. Sozinha antes da primeira pedra, antes dos lustres, antes das festas. Seu legado foi pendurado nas paredes. O dela foi trancado num quarto. Caio caminhou até a parede principal, onde um retrato de seu pai dominava o hall, e ficou diante dele por alguns segundos. Quando se virou, seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Evaristo, retire as caixas de Isadora da escada. Nada dela sai desta casa sem autorização dela. Bianca deu um passo furioso. Você enlouqueceu. Caio encarou-a. Não. Acho que estou ficando sóbrio. Depois olhou para Isadora. O que você quer que aconteça agora? Era a primeira vez que ele perguntava sem tentar dirigir a resposta. Isadora poderia ter dito muitas coisas. Poderia mandar Bianca sair naquele instante, exigir desculpas de joelhos, fazer Caio escolher publicamente telefonar para jornalistas, transformar a mansão em ruína antes do almoço. Por um momento a tentação brilhou como faca. Então ela pensou em Noêmia, na mulher da fotografia, sorrindo no terreno vazio, não por desejar vingança, mas por acreditar que um nome podia sobreviver se alguém o guardasse. Bianca sai da suíte principal hoje, disse Isadora. As fechaduras trocadas serão revertidas. O quarto de Noêmia fica preservado até a avaliação do acervo. Dona Helena entregará todos os documentos que escondeu. E Caio, ela parou porque o nome dele ainda doía. Ele esperou. Caio vai decidir se quer proteger a imagem da família ou reparar a verdade. Mas não vai decidir por mim. Bianca soltou uma risada quebrada. Você se acha dona de tudo agora? Isadora olhou para ela com firmeza. Não, essa é a diferença. Eu sei exatamente o que é meu, o que foi da minha avó e o que ninguém aqui tem o direito de tomar. Quando Bianca subiu para retirar suas coisas da suíte, não havia marcha triunfal, só o som seco dos saltos batendo nos degraus. Dona Helena permaneceu sentada olhando para as próprias mãos, como se visse nelas a assinatura de uma vida inteira. Henrique recolheu as cópias, a advogada salvou os registros. Evaristo levou a fotografia de Noêmia com cuidado para a mesa do hall. Caio e Isadora ficaram sozinhos por alguns segundos perto da porta antiga. Ele disse quase sem voz, eu sinto muito. Ela fechou os olhos. Eu acredito que você sente. Ainda não sei o que isso muda. Caio assentiu, aceitando a resposta como quem aceita uma sentença merecida. Isadora tocou a chave no peito e olhou para a mansão não como esposa expulsa, nem como vencedora cruel, mas como neta de uma mulher que finalmente voltava a ser pronunciada. Do andar de cima, uma porta bateu com força. Bianca ainda não tinha acabado, mas a casa, pela primeira vez em décadas, parecia ter lembrado o próprio nome. Bianca raiu a suíte principal antes do meio-dia, mas não saiu da mansão com a elegância que havia planejado para entrar. Desceu a escada segurando uma mala pequena demais para conter sua derrota, seguida por uma assistente que evitava encará-la, e por 2 seguranças que já não sabiam se obedeciam a ela, a Caio, ou ao silêncio pesado daquela casa. O vestido claro da noite anterior fora substituído por um conjunto vermelho agressivo, como se a cor pudesse devolver autoridade ao corpo. Ao passar pelo hall, viu a fotografia de Noêmia apoiada sobre a mesa redonda, exatamente no lugar onde ela havia levantado uma chave nova como troféu. Isso é ridículo, disse, olhando para Caio. Você vai permitir que uma morta governe sua vida? Isadora estava perto da janela sem sorrir. Uma morta não. Um nome. Bianca virou-se para ela com os olhos brilhando de ódio. Você acha que venceu porque achou papéis velhos. Mas sabe o que eu aprendi nesse mundo? Verdade só vale quando alguém poderoso aceita repeti-la. Caio respondeu, antes de Isadora, então eu vou repetir. A frase calou Bianca por um instante, mas não a quebrou. Ela olhou para Dona Helena esperando apoio, um gesto, uma ordem, qualquer sinal de que a velha rainha ainda possuía a coroa. Helena permaneceu sentada na poltrona pálida com as mãos cruzadas sobre o colo. A noite e a manhã haviam arrancado dela algo mais perigoso que poder, arrancaram a certeza de que a história obedeceria para sempre à sua versão. Bianca soltou uma risada curta. Está vendo, Helena? Quando eu servi, você me chamou de família.
Agora que a casa treme, eu viro inconveniente. Dona Helena ergueu o rosto devagar. Você foi longe demais. Bianca quase avançou. Eu fui até onde você apontou. A acusação atravessou o hall sem piedade. Caio olhou para a mãe e ela não negou. Essa ausência de negação foi mais uma confissão. Isadora sentiu a tentação de desprezar as duas, mas algo em sua avó dentro da fotografia parecia pedir menos espetáculo e mais fim. Bianca disse: ela saia da suíte. Não precisa sair humilhada pela porta dos fundos. Isso é mais do que você ofereceu a mim. Bianca apertou os lábios ferida justamente pela dignidade que recebia. Não finja generosidade. Você quer que eu pareça pequena. Isadora aproximou-se sem invadir seu espaço. Você mesma fez esse trabalho quando precisou me diminuir para se sentir dentro de casa. A resposta atingiu o centro de Bianca, onde ambição e vergonha se confundiam. Por um segundo, a amante deixou de parecer vilã e pareceu apenas uma mulher que havia confundido pertencimento com conquista. Minha família perdeu tudo porque confiou em gente que sorriu enquanto assinava nossa queda, disse ela à voz mais baixa. Eu prometi que nunca mais ficaria do lado de fora olhando janelas acesas. Isadora sustentou o olhar dela. Então você escolheu deixar outra mulher do lado de fora. Isso não cura ninguém. Bianca desviou os olhos primeiro. Não pediu desculpas. Ainda não tinha grandeza para isso, mas subiu a escada sem outra provocação. E quando a porta da suíte se fechou atrás dela, a mansão pareceu soltar um pouco do ar que prendia havia dias. A crise não terminou com a saída de Bianca. À tarde, os telefones começaram a tocar como se a cidade inteira tivesse descoberto o caminho até o hall. Um diretor do Grupo Almeida queria saber se a residência estava envolvida em disputa patrimonial. Um banco pedia esclarecimentos. Uma colunista insinuava ter ouvido que a família havia ocupado por décadas um imóvel de titularidade alheia. Dona Helena tentou assumir o controle por hábito, mas Caio tomou o celular de sua mão com uma firmeza que não precisou ser violenta. Chega de conter vazamento com mentira, disse. Ela o encarou como se visse um estranho. Você não entende o que está em jogo. Ele respondeu. Entendo melhor agora. Está em jogo se vamos continuar usando o nome da família como licença para apagar outras pessoas. Isadora observava de longe com Henrique ao lado. O advogado inclinou-se e murmurou. Ele está fazendo o que deveria ter feito antes. Isadora respondeu sem tirar os olhos de Caio antes. Teria sido amor. Agora precisa ser reparação. Henrique assentiu porque havia frases que não pediam consolo. Caio convocou uma reunião emergencial no antigo escritório, o mesmo onde seu pai recebera Noemi há décadas antes. Sentaram-se ali Isadora, Henrique e Dona Helena, dois diretores jurídicos do grupo, e Evaristo, convidado por insistência de Isadora. A presença do mordomo incomodou Helena mais do que os advogados, talvez porque papéis podiam ser discutidos, mas testemunhas antigas carregavam cheiro, voz e detalhes que nenhum sobrenome conseguia comprar. Caio abriu a reunião com uma frase simples. A partir de hoje, nenhum documento sobre esta casa será tratado como segredo de família. Dona Helena riu sem humor. Você está entregando munição. Ele olhou para ela. Não, estou devolvendo a autoria. Isadora sentiu a palavra tocar um lugar profundo. Autoria. Era isso que Noemi perdera, não apenas terreno, mas o direito de ser apontada como parte da origem. Henrique explicou que a concessão de uso poderia ser revista, mas que Isadora não buscava expulsão imediata nem destruição pública. Buscava reconhecimento formal, preservação do acervo de Noemi, reparação institucional e controle sobre qualquer decisão envolvendo a casa. Um dos diretores tentou argumentar que isso poderia soar como admissão de culpa. Isadora o interrompeu com calma. Não soa como admissão, é admissão. Dona Helena finalmente quebrou. Não com lágrimas dramáticas, mas com um cansaço duro que envelheceu sua voz. Vocês falam como se Noemi tivesse sido santa. Ela sabia que a família precisava de tempo. Ela aceitou. Isadora respondeu. Aceitar ajudar não é aceitar desaparecer. Helena olhou para a fotografia sobre a mesa. Por alguns segundos ninguém falou. Então ela contou não tudo, mas o bastante. Contou que Noemi havia sido respeitada pelo patriarca enquanto era útil, que frequentava o escritório pela porta principal, que conhecia números da família melhor do que muitos conselheiros. Contou que quando o bairro valorizou e a mansão virou símbolo a presença daquela mulher simples,
passou a constranger os Almeida diante dos novos aliados. Contou que o marido prometeu regularizar tudo e nunca o fez, porque cada ano de adiamento tornava mais fácil fingir que a dívida era pequena. Eu não roubei a casa, Helena, disse agarrada ao último pedaço de orgulho. Mas permiti que ela fosse recontada sem Noêmia. Isadora fechou os olhos. Essa era a confissão que importava. Não absolvia, mas rasgava a cortina. A decisão pública veio 2 dias depois. Não foi uma coletiva espalhafatosa, nem um espetáculo de vingança como Bianca talvez esperasse para poder se declarar vítima. Foi uma nota formal do Grupo Almeida, acompanhada por medidas concretas. O documento reconhecia que a residência histórica da família havia sido construída em terreno de titularidade original de Noêmia Ferreira, que sua contribuição fora apagada de registros internos e narrativas públicas e que a família iniciaria um processo de reparação em conjunto com sua descendente direta, Isadora Ferreira Almeida. Caio insistiu para assinar pessoalmente. Sua mãe se recusou a aparecer, mas não conseguiu impedir. Bianca tentou vender sua versão para a imprensa, dizendo que fora enganada por uma disputa familiar antiga. Mas as mensagens sobre tomar posse antes do divórcio circularam nos bastidores com rapidez suficiente para afastar convites aliados e sorrisos interesseiros. A família Vasconcelos recuou sem barulho. Bianca descobriu tarde demais que o mesmo mundo que ela queria dominar tinha horror a escândalos sem vencedor claro, e ela já não parecia vitória para ninguém. Na mansão, as mudanças começaram sem pressa. O retrato de Noêmia foi restaurado e colocado no hall principal, não escondido num canto, mas na parede onde antes havia apenas homens de terno e mulheres rígidas cercadas por molduras caras. Abaixo da fotografia, uma placa discreta trazia seu nome completo e uma frase retirada do caderno verde: "Uma casa só é grande quando lembra quem abriu o chão para ela nascer." Isadora escolheu a frase depois de passar uma noite inteira lendo as anotações da avó. Havia dor ali, mas também humor e inteligência, detalhes de costuras, empréstimos, medos, sonhos e receitas escritas entre contas de terreno. Noêmia não era um símbolo perfeito, era uma mulher inteira, e isso tornava sua devolução ainda mais importante. Evaristo chorou em silêncio quando viu a placa. Dona Helena não chorou. Ficou parada diante da fotografia por longos minutos e depois disse apenas: "Ela sorria assim mesmo." Isadora respondeu: "Então a senhora se lembra." Helena não conseguiu sustentar o olhar. "Lembro mais do que mereço." Caio procurou Isadora no jardim ao entardecer, quando São Paulo começava a acender além dos muros. Ele não vestia terno, e isso o fazia parecer menos CEO, mais homem. Trazia nas mãos um envelope e deixou claro antes de entregar: "Lu não é para comprar perdão." Isadora olhou para o envelope sem pegar. "Então o que é?" Ele respirou fundo. "Minha renúncia temporária à presidência do Conselho da Fundação Familiar até que a revisão independente termine. Também autorizei a criação de um fundo em nome de Noêmia para apoiar mulheres que constroem patrimônio sem reconhecimento. Você decide se quer participar ou fiscalizar de fora." Isadora finalmente pegou o envelope. "Você está disposto a perder poder?" Caio olhou para a casa. "Estou disposto a parar de chamar poder de responsabilidade quando ele só serve para me proteger." Ela sentiu uma dor mansa diferente da raiva. Talvez fosse o começo do luto se tornando outra coisa. "Caio, eu não sei se consigo voltar a ser sua esposa como antes." Ele assentiu. "Eu não quero como antes. Antes foi onde eu te perdi." A honestidade dele não apagava as noites sozinha, a humilhação no hall, a demora em defendê-la. Mas Isadora percebeu que pela primeira vez Caio não tentava encurtar o caminho até o perdão. Ele permanecia ali aceitando a distância, sem transformar arrependimento em cobrança. "Eu te amei mesmo quando comecei a desconfiar que esse amor estava me diminuindo", disse ela. Caio fechou os olhos atingido. "Eu te amei de um jeito covarde, como se sentir fosse suficiente e agir fosse opcional." Isadora sorriu com tristeza. Sentir nunca foi suficiente nesta casa. Todo mundo sentia alguma coisa e escondia em nome da família. Ele deu um passo, mas parou antes de tocar nela. "Posso tentar de outro jeito." Ela olhou para a mansão, para a janela do antigo quarto de Noêmia, para o jardim onde Bianca havia acreditado que posse era destino. "Pode tentar", disse, "mas não para me convencer a ficar. Tente porque você não quer mais ser o homem que me deixou sair." Caio aceitou a diferença.
e naquele aceite havia mais amor do que em qualquer promessa dramática. Meses depois, a mansão abriu suas portas para a primeira cerimônia do Instituto Noêmia Ferreira. Não era festa de elite, embora houvesse empresários, jornalistas e gente importante tentando entender como uma casa tão famosa havia mudado de alma sem mudar de endereço. No hall, mulheres empreendedoras de bairros distantes conversavam com advogadas, contadoras e mentoras. Jovens bolsistas tiravam fotos discretas da placa de Noêmia. Evaristo circulava orgulhoso, corrigindo com doçura quem pronunciava o nome errado. Dona Helena apareceu por poucos minutos sem joias chamativas, deixou uma carta lacrada aos pés da fotografia e saiu sem esperar reconhecimento. Isadora não abriu a carta naquele dia. Algumas reparações precisavam de tempo para não virarem teatro. Bianca nunca voltou à mansão. Soube-se que tentou reaproximar-se de círculos antigos, mas o brilho de escândalo que antes parecia atraente passou a queimar sua própria pele. Ela não foi destruída por Isadora. Foi deixada diante das consequências de ter usado a dor como escada. No fim da cerimônia, quando os convidados começaram a ir embora, Caio encontrou Isadora no mesmo ponto do hall onde Bianca havia mandado trocar as fechaduras. A fotografia de Noêmia os observava acima da mesa redonda, e a chave antiga agora repousava numa pequena caixa de vidro ao lado do caderno verde. "Você tem certeza de que quer deixar lá aqui?" Caio perguntou. Isadora sorriu sem a amargura de antes. "Ela não precisa mais ficar escondida no meu peito. A casa aprendeu o caminho." Ele olhou para ela com cuidado. Entre eles ainda havia feridas, mas também havia verdade, e a verdade, diferente da paixão apressada, não exigia mentira para sobreviver. Caio estendeu a mão, não para puxá-la, não para guiá-la, apenas para oferecer presença. Isadora olhou a mão por um instante e a segurou. Do lado de fora, os portões estavam abertos não como rendição, mas como escolha. A mansão Almeida continuava grande e luminosa, cheia de marcas. Só que agora, quando alguém perguntava a quem ela pertencia, ninguém respondia com o sobrenome mais poderoso. Respondia primeiro com o nome que quase apagaram: Noêmia Ferreira.